Olá, alunos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma revisão sobre potenciação. Visto que no nosso conteúdo de logaritmos, né, apareceu resultados com potência, e aí vocês me pediram, né, para relembrar um pouco sobre potenciação, algumas propriedades. Então vamos fazer uma breve revisão, né, do que é potenciação. Então o que é potenciação, né? Potenciação é uma operação matemática, que significa nós multiplicarmos um número real por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes, né? Essa quantidade de vezes vem expressa pelo o expoente. No nosso exemplo, nós temos aqui, ó, o 3 elevado ao quadrado, ou seja, 3 com expoente 2, é igual a 9. O que significa? O 3 é a nossa base da potenciação, o expoente 2 é expoente e 9 é a potência, né? Então, 3 elevado ao quadrado, o que isso quer dizer? 3 elevado ao quadrado quer dizer que eu vou multiplicar, né, a base por ela mesma duas vezes, porque eu estou com o expoente 2. Ou seja, eu vou fazer 3 vezes 3, que é 9. Então, 3 elevado ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, que é igual a 9. O que mais nós temos sobre potenciação? Né? Mas nós temos sobre potenciação, ó. Toda base com expoente igual a 1 resulta em uma potência igual à própria base. Então, qualquer número elevado ao expoente 1 é o próprio número. 1 elevado a 1 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 100 elevado a 1 é 100. Qualquer base, qualquer número elevado a 1, ao expoente 1, é o mesmo número, é a própria base. Toda base com expoente igual a 0 é uma potência igual a 1. Ou seja, 10 com expoente 0 é 1, 20 com expoente 0 é 1, 1000 com expoente 0 é 1. Então, qualquer base elevado ao expoente 0, o resultado é 1, certo? Então, vamos praticar. O que a gente já aprendeu? Ó? 3 elevado a 1. Quanto é 3 elevado a 1? É 3, né? Que é o próprio a base. 4 com expoente 0, 4 elevado a 0, a gente acabou de ver que é 1. Qualquer base elevado ao expoente 0 dá 1. 5 elevado a 1 é o próprio 5. Né? 5 elevado a 1 é 5. 25 elevado a 0 também dá 1. A gente viu que qualquer base elevado ao expoente 0, o resultado é 1. Então, lá, propriedades da potenciação. Então, multiplicação de bases iguais. Conserva-se a base e somos expoente. Como assim? Eu tenho, ó, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4. Né? A base é a mesma, 3, só muda os expoentes. Então, eu conservo a base, 3, e somam os expoentes. 2 mais 4, 6. Então, é 3 elevado a 6. Divisão de bases iguais. A gente conserva a base e subtrai o expoente, o denominador. Então, ó, 3 elevado ao expoente 5, divididos por 3 elevado ao expoente 3. As bases são iguais, a gente conserva as bases, como é uma divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, 3 elevado a 5 menos 3 é igual a 3 elevado a 2. Potência de potência. Multiplicamos os expoentes. Exemplo, 3 expoente 4, expoente 2. Né? 3 elevado na quarta ao quadrado. A base, a gente conserva a base, é 3, e multiplica os expoentes, 4 vezes 2. Então, 3 elevado a 8. Então, lembrando, sempre que vocês multiplicarem potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Quando vocês dividirem potências de mesma base, conservam a base e subtraem os expoentes. E quando tiver uma potência da potência, ou seja, uma base elevado a um expoente, elevado a outro expoente, mantém a base e multiplica esses expoentes. Tá certo? Então, vamos praticar. 2 ao quadrado vezes 2 na quarta. Como é que a gente faz? Conserva a base, 2, e soma os expoentes. Porque é uma multiplicação, a gente soma os expoentes. 2 mais 4, 6. Então, 2 na sexta. 5 ao quadrado divididos por 5 na 1, a gente subtrai os expoentes. Então, é 5
2 menos 1, 5 elevado a 1. 1 meio vezes 1 quarto, a gente mantém a base 1 e soma os expoentes, pois é uma multiplicação. Então, 1 elevado a 5. 2 ao quadrado elevado ao expoente na quarta é uma base, né? É uma potência de potência. Conserva a base, 2, e multiplica os expoentes. Então, 2 elevado a 8. Potências de base negativa, então. Quando o expoente é um número par, a potência tem o sinal oposto ao da base. E quando o expoente é um número ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Como assim? Menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, ou seja, 9. Ó, note que a base é negativa, o expoente é positivo, o expoente é par, desculpe. Ó, base negativa, expoente par. Resultado dá o sinal contrário da base. Agora, menos 3 elevado a 3 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso dá menos 27. Então, ó, base negativa, expoente ímpar, o resultado dá negativo, que nem a base. Tá certo? Então, vamos lá. Menos 1 ao quadrado vai ser menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. A base é negativa, o expoente é par, o resultado dá positivo. Base negativa, menos 3 elevado a 3, vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que vai dar um número negativo, porque a base é negativa e o expoente é ímpar. Menos 5 elevado a 4 vai ser menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Como a base é negativa, mas o expoente é par, o resultado vai dar positivo. Potências na base 10. Todo número que possui uma determinada quantidade de zeros pode ser escrito na forma de potência de base 10. Exemplo, 10 expoente 1 é 10. 10 com expoente 2 é 10 vezes 10, que é 100. 10 expoente na terceira é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Perceba que todos os expoentes acima são positivos. Tá? Todos os expoentes são positivos. Então, os zeros estão à direita do valor 1. Potência na base 10. Caso o expoente seja negativo, nós temos os seguintes exemplos abaixo. 10 na menos 1 é igual a 1 divididos por 10, ou seja, 0,1. 10 na menos 2 é 1 divididos por 100, 0,01. 10 na menos 3 é 1 dividido por 1000, é 0,001. De uma maneira resumida, né, ao multiplicarmos um número decimal por uma potência de base 10, onde o expoente é um número inteiro, deslocamos a vírgula um total de casas para a esquerda ou para a direita, de acordo com o modo, o valor do expoente, desconsiderando o sinal. Se o expoente é positivo, a vírgula, se o expoente é positivo, a vírgula se desloca para a direita. Se o expoente é negativo, a vírgula se desloca para a esquerda. Utilizamos as potências de base 10, então, para escrever números muito grandes ou muito pequenos. Tá bem, pessoal? Isso é o que eu tinha para tratar com vocês sobre potenciação.